Do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, durante 16 dias, em 130 países, será realizada uma campanha de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Já são 16 anos em que essa campanha é realizada, tem a participação de organismos internacionais, inclusive agências da ONU. E aqui no Brasil também será realizada a mesma jornada de luta para uma consciência humanista, solidária, para superar essa chaga, essa violação dos direitos humanos, no caso, contra a mulher, que ainda tem tristes estatísticas. Para conversar sobre esse tema e para fazer parte dessa campanha de utilidade pública, campanha absolutamente imprescindível, nós temos aqui hoje conosco a presença de Roseni Pereira de Miranda. Ela mesma, uma vítima da violência contra a mulher e é uma personagem desta campanha. Teremos também a participação da doutora Elizabeth Garcês, que é representante da organização não governamental Agende, que é o ponto focal dessa campanha aqui no Brasil, já realizada há vários anos, e que as duas vão poder nos dar explicações, testemunhos sobre a realização dessa atividade. Obrigado pela presença de ambas. A Roseni tem uma dificuldade na fala, em função mesmo da sequela da violência que ela sofreu algum tempo atrás aqui em Brasília. Mas qual é a importância de realizações, campanhas como essa para superar essa chaga da violência contra a mulher, que ainda é um problema mundial lamentável? É de extrema importância, né, Beto? Porque somente assim, através dessas campanhas, desses organismos, que as pessoas terão maiores acessos às informações e se conscientizarem cada vez mais que a gente deve estar lutando e denunciando e usando de todos os meios disponíveis para lutarmos juntas contra essa violência que atinge tantas pessoas, né, no Brasil e no mundo. E a violência contra a mulher, ela não só restringe, ela não tem raça, não tem cor, não tem classe social, né? Ela atinge todas nós. Eu sou um exemplo vivo disso. Tive a felicidade, a graça de Deus de sobreviver a um atentado, né? 5 tiros que eu levei. Estou com sequelas profundas, a minha fala ficou muito prejudicada e tudo. E assim, eu quero ser uma personagem participativa para mostrar para essas pessoas que elas podem contar com essas instituições, com esses organismos que estão aí na luta há tantos anos, né, empenhados em cada dia mais, buscar junto aos governos, né, leis, igual nós temos agora recentemente aprovada a Lei Maria da Penha, né, que a doutora Beth vai falar, que está vigorando, que a gente já está numa campanha, aproveitando esses 16 dias, para fazer com que chegue a todos os municípios, a todas as delegacias, né? E que as mulheres, os parentes, as pessoas mais próximas, os vizinhos, não tenham medo, não se intimidem, que procurem esses organismos para denunciar, para evitar que a violência chegue a um fim tão traumático. No meu caso, eu me sinto privilegiada por estar viva aqui novamente. Mas a gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece. Doutora Elizabeth, a campanha que se realiza, ela, no Brasil, ela vai ter um pouco mais, uma duração um pouquinho maior, porque ela começa, na verdade, no dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, já que a mulher negra, em particular, não só a população negra, mas a mulher negra, em particular, é vítima, talvez, de dupla violência por ser mulher e pela razão racial. Mas qual a expectativa desse ano da campanha que vai começar agora? Bem, a campanha tem a expectativa de alcançar um número cada vez maior de mulheres e que a sociedade se mobilize cada vez mais para enfrentar essa violência. Acho que a gente deu grandes passos, ultimamente, esse ano principalmente com a criação a sanção da Lei Maria da Penha, né, que é um instrumento muito útil de combate à violência, porque muda um pouco o foco da violência, passando a proteção da vítima, que na realidade é o que mais importa nesse primeiro momento, pelo menos, em que a mulher recebe essa violência. A campanha começa no dia 20, com o Dia da Consciência Negra, depois, no dia 25,
A gente tem aí uma data emblemática também, que é o Dia de Luta contra a Violência Doméstica, internacional de luta. Depois, no dia 1º, é o Dia Internacional de Combate à AIDS, que também é importante. Se a gente pensar que há 20 anos atrás eram 24 homens contaminados e uma mulher, e hoje a gente tem uma proporção de 1 por 1. É claro que é uma questão de saúde pública também da mulher especificamente. O dia 6, que é a campanha do Laço Branco, que é exatamente uma luta começada no Canadá, em Montreal, quando homens, diante de um invasor de uma escola que separou homens e mulheres e matou só as mulheres, foi assim uma carnificina, e aí os homens, em protesto contra esse tipo de violência, passaram a usar um laço branco. Essa campanha hoje está difundida no mundo inteiro. A gente tem vários pontos onde ela é desenvolvida com muito sucesso. Depois, o dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque essa luta, ou seja, desse direito que as mulheres têm de viverem livre, com dignidade, com emprego, não é? Com liberdade, faz parte da luta pelos direitos humanos. Portanto, a campanha termina no dia 16. A ideia é, nesses 16 dias, implementar tudo que é possível para tornar visível essa luta, a existência da violência e como a gente vai minimizar e diminuir, né, o número de casos no mundo todo. Né? Roseni, antes de você passar por essa trágica experiência e se transformar em uma personagem dessa campanha, você refletia de algum modo sobre essas questões da violência contra a mulher, ou isso era uma preocupação longínqua, você não tinha ideia de que poderia ser uma das vítimas? Beto, eu até andei falando muito nos encontros que eu tive com o Fórum de Mulheres, com o pessoal da gente, né, que me apoiaram muito na época do julgamento. Até então, a gente, como sociedade civil, a gente se vê muito à parte desses acontecimentos. A gente acha que nunca acontece com a gente. E eu só tomei realmente consciência quando eu fui vítima. Porque aí eu precisava de um apoio, eu precisava dessa mobilização. Eu fui me inteirar, ainda estou me inteirando muito, porque é um processo muito lento, né? Recuperação e tudo, traumas, eu tenho filhas adolescentes. Então, assim, tentar reestruturar a vida é difícil. Tanto é que eu fico feliz de poder participar, né? Estar presente quando as meninas me convidam, porque eu me coloquei à disposição para que eu possa servir de exemplo para outras pessoas, até porque, aquilo que eu falei anteriormente, que eu morei no interior a vida toda. E é uma dificuldade muito grande, porque a gente vem deixando as coisas, sofrendo a violência passivamente, né? Porque não é só a violência física, a violência psicológica e de toda natureza, né? E a gente não tem como denunciar. A gente tem medo, porque é um tipo de violência que a gente sofre. Se você fizer isso, de voltar para casa, né? Vai te acontecer mais isso. Então, assim, a gente não tem. Então, eu quero que as pessoas vejam. E eu falo muito isso, tem até, já houve um slogan, né? Em briga de marido e mulher, deve se meter a colher assim. Entendeu? Às vezes a gente fica alheio, fica à parte. E eu acho que a gente não pode ser omisso, não pode ser tão passivo. Acho que a gente tem que recorrer e temos que estar alertando, tentando conscientizar mesmo as pessoas que existem recursos, que existem leis, existem organismos que estão, né, aí lutando na batalha e tudo, para coibir mesmo esse tipo de agressão e de violência de toda natureza. A gente costuma ler que quando há casos de violência concretos, né, muitas vezes esses casos são antecedidos de uma crônica de pequenos sinais que vão depois resultar num atentado, como foi o caso que você foi vítima, no caso um atentado à bala de uma pessoa que era seu companheiro. Eu convivia 17 anos e meio, né? Anos de convivência. Anos de convivência. Esses sinais que vão se acumulando, isso seria interessante que você nos pudesse dar um testemunho de como você imaginava que aquilo pudesse resultar numa tentativa tão fatal, que acabou resultando na morte de uma outra pessoa. Exato. Imaginar, a gente nunca chega, não pensa que vai chegar realmente às vias de fato, entendeu? Talvez até por medo mesmo da
agressão, da retaliação. Mas hoje não. Hoje, analisando todo esse passado, todos esses anos, vi que ele já tinha esse perfil, já tinha esse lado dele muito afetado, né? Que era uma pessoa violenta e tudo. Então, assim, gradativamente, hoje eu teria, né? Se tivesse condições de analisar isso anteriormente, aí sim, mas até então você não, porque tem filho envolvido, até o fato, por exemplo, eu tentei me separar 6 vezes, né? Então, foram muitos anos que foram se deixando passar, realmente. Mas perceber, assim, no princípio, no primeiro momento, você acha que não, porque você não quer acreditar. Eu acho que passa muito isso também. Assim, você não querer acreditar que vai. Doutora Elizabeth, a campanha é basicamente um trabalho de conscientização, que visa estimular também a formação de políticas públicas, mas também que sirva de alerta, de advertência para as mulheres que estão em situação de certo risco, para que possam também tomar atitudes preventivas, para que não se resulte naquilo que menos se espera, né? Aquilo que deve ser protegido, evitado, né? Superado com antecipação. Qual é a mensagem assim, que está dentro dessa campanha nas situações que são de risco e se alega que há muita dificuldade, poucos equipamentos de proteção para as mulheres e por estarem intimidadas, muitas vezes elas não fazem a denúncia ou não buscam apoio e isso acaba criando a condição que elas sejam realmente vítimas de uma tentativa como essa, que foi uma tentativa fatal. É verdade. Na realidade, a questão da denúncia é fundamental, porque buscar esse apoio e acreditar que pode acontecer, porque exatamente o que ela coloca é uma coisa que eu já ouvi de várias vítimas, elas não acreditam que esse homem chegue a esse extremo. É como se fosse uma coisa impossível de imaginar, não é? Mas é preciso acreditar sim, que alguns chegam, e é preciso denunciar. Eu acho que o tom mais importante que essa campanha pode ter é isso, é denunciar, é que os órgãos públicos abram os espaços para isso e que a mulher possa ser efetivamente protegida. É isso que a gente precisa. Essa mulher não pode ir para uma delegacia, fazer uma denúncia e voltar para casa onde ela acabou de apanhar. Isso não tem cabimento. Infelizmente, isso há um tempo atrás acontecia. Eu acredito que com a nova lei a gente muda um pouco esse rumo, né? Mas não faltam estruturas alternativas de proteção, porque se sabe que as instalações podem até existir em algumas capitais, mas na grande maioria das cidades brasileiras, e aí se pensarmos em América Latina, em África, nós vemos que a situação da mulher é de uma vulnerabilidade muito grande diante da violência. Imensa, eu não tenho dúvida disso, não é? Inclusive porque se você pensar que você tem um número mínimo de delegacias de mulheres, que é uma especializada, onde a mulher pode ter um atendimento diferenciado, é complicado. Você imaginar que uma mulher tem que andar quilômetros para poder fazer uma denúncia dessa, e aí depois que ela anda esses quilômetros, você não tem uma casa-abrigo, por exemplo, para que ela possa ficar, pelo menos enquanto se soluciona isso, enquanto se tira o agressor da casa, ou enfim, se afasta esse homem que está agredindo. Quer dizer, tem várias situações muito complicadas. É claro que a gente precisa de políticas públicas nesse sentido, eu não tenho dúvida disso. É uma necessidade muito grande. Não só delegacias de mulheres, os espaços mesmo de apoio, o apoio psicológico, porque é uma situação que deixa a mulher muito vulnerável, né? Muito frágil, né? Reagir é muito difícil numa situação como essa. Agora tem a questão também depois da violência, no caso dessas situações que deixam sequelas, como é o seu caso, não apenas as psicológicas, que são enormes, né, difíceis de medir o tamanho delas, a profundidade, mas também as físicas, que podem te dificultar para ações marcadas, né, que no caso houve uma agressão à bala. Isso. Qual é a reflexão que você pode fazer para milhares de mulheres que também possam passar, lamentavelmente, esse risco é real por essa experiência tão trágica? Uma reflexão sobre o atentado e se as sequelas. É assim, é você nunca mais esquecer aquele dia trágico, entendeu? Cada fisioterapia que eu faço, cada dor, é como se eu tivesse
vivendo aquilo é uma dor muito profunda. Assim, nunca mais assim, eu vou ser a mesma. Por mais que eu faça cirurgia, que eu recupere todos os movimentos, né, porque ainda é uma possibilidade, é de dor, só de dor. E ter que reorganizar a vida depois de uma violência como essa? É difícil você olhar para os lados, olhar para os seus filhos, saber que eles dependem exclusivamente de você. Quantos filhos você tem? 2 filhas adolescentes. E você ter que reagir. Você tá ali massacrado, sem forças físicas, emocionais, psicológicas, mas ter que levantar e ter que tomar seu rumo. Lutando contra essa dor, contra as dificuldades, contra a dor física. É difícil. A criação da secretaria, o fato da questão da mulher ter encontrado na estrutura do Estado, né, uma secretaria com status ministerial, alavancou uma série de avanços reais, concretos, que já se possa apresentar à sociedade recentemente? Sem dúvida, né? Eu acho que a Secretaria de Mulheres é um espaço, né, que permite exatamente essa transversalidade, quer dizer, você perceber essa questão de gênero nas políticas públicas, sem dúvida. Não é uma coisa nova, a gente já começou isso há muito tempo no Conselho da Mulher, já no governo Sarney, essa atuação dentro do governo. As organizações não governamentais também têm o seu papel muito importante na cobrança de políticas públicas, de desenvolvimento, de atendimento. Uma campanha como essa, por exemplo, é importantíssima porque você coloca na mídia essa questão e o que ainda é preciso fazer, quantas mulheres precisam de apoio, quantas mulheres ainda são vulneráveis nessa questão. Então, eu acho que é um conjunto de ações que você pode ter para melhorar a condição das mulheres, sem dúvida. O programa Cidadania está aqui discutindo a campanha mundial pelo fim da violência contra a mulher. São 16 dias, de 25 de novembro a 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para uma série de atividades, eventos, visando conscientizar e estimular a formação de políticas públicas que inibam a violência contra a mulher. Temos a participação de Roseni Pereira de Miranda, que é uma vítima dessa violência, uma sobrevivente dessa violência, e temos também a participação da doutora Elizabeth Garcês, que representa a ONG Agende, que é o ponto focal dessa campanha aqui no Brasil. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos em alguns instantes.